Natal saudável, veja como substituir os alimentos gordurosos durante a ceia. Mudanças nos passaportes, prazo de validade do documento é aumentado. E ainda veja como o teatro pode ser um agente de transformação social. Olá! As tradicionais ceias natalinas possuem uma variedade de alimentos típicos da comemoração, que são em sua maioria muito calóricos. Diante de tantas tentações, evitar os excessos é quase impossível. Mas existem saídas. O repórter Ricardo Maia conversou com uma nutricionista e mostra algumas alternativas. As festas de fim de ano são marcadas pela variedade de pratos e petiscos. Mas como aproveitar o melhor dessas comemorações sem exagerar? Para responder a esta e outras perguntas, eu converso com a nutricionista Ana Flávia Martins. A ceia natalina, Ana, como a gente não exagera nela? Quem são os principais vilões? Então, Ricardo, os principais vilões das ceias, das festas de final de ano, primeiro é o tempo, o período, que as pessoas prolongam muito o período das ceias. Então, começam nas confraternizações, uma semana antes do Natal, e vão até o final do ano, atravessando janeiro por aí. Os alimentos vilões, a gente vai sempre pensar nos alimentos mais gordurosos. Então, as carnes mais gordurosas, por exemplo, o pernil, as carnes de boi para churrasco, que a gente acaba usando muitas carnes com muita gordura. A gente sempre vai preferir as carnes mais magras e evitar essas gorduras em excesso, retirar as gorduras que tem. Os panetones, chocotones, que acabam sendo um pouquinho a mais que a gente consome o mês inteiro aí, e grande quantidade, que tem grande caloria. Os doces, que são tradicionais das épocas festivas de final de ano, que acabam também levando a gente para pé na jaca no final do ano. É possível substituir esses alimentos? Claro, todo alimento ele tem como ser substituído, né? Sobremesa, é sempre legal a gente usar sobremesa à base de fruta. Então, usar a própria fruta assada com canela, usar a fruta in natura. A gente tem muita fruta legal no final do ano, que só aparece nesse final de ano. Tem o damasco, tem o abacaxi, que está docinho essa época, as ameixas, as nectarinas, o pêssego, a lichia, que só vem esse final de ano, né? Então, vale a pena a gente aproveitar, usar e abusar delas. As carnes, a gente sempre vai preferir as carnes mais magras, que são chester, peru, frango, os peixes, né? Peixes, bacalhau. Lembrando que chester, peru e frango a gente sempre tira a pele para consumir, né? A gente pode até preparar com a pele, mas na hora de consumir retira a pele porque é a parte que tem mais gordura, ok? Toma cuidado com o excesso de bebida alcoólica, então substituir por um suco de uva integral ou um suco natural de frutas, evitar muita bebida alcoólica e tomar muita água. E quem exagerou, o que pode fazer? A água é a mãe de tudo, né? Então depois que eu exagerei, eu vou tomar muita água para tentar eliminar. E aí investir em alimentos diuréticos, que são frutas e verduras. Básico das frutas e verduras é a melancia, o melão, o pepino, chuchu, tem muito, né, bem diurético, o abacaxi. Então, invista nessas frutas que vai pelo menos dar uma ajudadinha. E depois que exagerou, tenta manter a alimentação mais balanceada. Então, comer mais salada, mais verduras, mais frutas, evitar as gorduras, então faz um prato mais levinho, com cereais integrais, preferir o arroz integral, os pães integrais, que vai ajudar um pouquinho nisso aí. Além dessas dicas, Ana, você tem alguma receita de suco, alguma coisa que pode ajudar a pessoa nessa desintoxicação? Tá muito na moda os sucos detox, né, Ricardo? Na verdade, assim, eu costumo trabalhar com sucos verdes. Por que do suco verde? Os vegetais verdes escuros, eles têm muito nutriente, eles têm muito magnésio, muito cálcio e eles têm um poder detoxificante muito grande, porque a gente precisa desses micronutrientes para detoxificar. E aí não tem muita receitinha básica, a gente mistura o vegetal verde escuro, normalmente couve, espinafre, ou agrião, ou almeirão, alguma coisa desses, um punhado bom. Eu costumo usar uma a duas folhas de couve para cada copo de suco. Uma fruta bem bacana, o abacaxi é legal para detoxificar, porque ele ajuda bem na detoxificação, a maçã por causa da fonte de fibra, vale a pena colocar um gengibre ou um hortelã também, a canela é um alimento legal, então misturar isso aí, não tem muito uma quantidade certa, mas vai misturar um folhoso verde escuro, uma fruta com maior teor de diurético, com maior teor de fibras, uma semente de chia, linhaça ou uma outra fibra, vai ajudar muito nessa detoxificação do organismo. E aí toma de preferência pela manhã, em jejum, que aí ajuda mais o fígado. Obrigado, Ana. Se você não conseguiu anotar todos os ingredientes que a Ana passou, não se preocupe.
Acesse o nosso blog www.tvufop.blogspot.com. Lá você vai encontrar diversas dicas para aproveitar melhor esse finzinho de ano. O Diário Oficial da União publicou no último dia 12 a ampliação do prazo de validade dos passaportes brasileiros. Antes o período era de 5 anos, agora o documento passa a valer por 10 anos. A mudança atinge os passaportes comuns, oficiais e diplomáticos, além das carteiras de matrícula consular, e é válida apenas para as novas emissões. Os interessados em solicitar a primeira via do passaporte devem acessar o site da Polícia Federal, preencher o formulário de requerimento e comparecer à unidade escolhida para a retirada do documento. A taxa de confecção é de R$ 156,07. Os locais mais próximos a Ouro Preto e Mariana para buscar o passaporte ficam em Belo Horizonte, no bairro Anchieta e no centro. No nosso blog você confere o caminho para acessar o site da Polícia Federal e solicitar a retirada do passaporte. tvufop.blogspot.com.br. Quando você vai ao teatro, o que você espera ver no palco? Realidade ou ficção? Tragédia, drama ou comédia? Seja qual for o tipo de peça escolhida, o teatro não é apenas uma simples representação da realidade, mas também um instrumento de reflexão e transformação social. A plateia, ao se identificar com as histórias contadas, ao se envolver emocionalmente com os fatos, pode despertar em si não só emoções, mas reações que podem gerar mudanças. E o Grupo Amok do Rio de Janeiro vem formando o público na busca por essas mudanças sociais. Veja na reportagem. A peça Cabul, do grupo de teatro Amok, retrata a vida de moradores do Afeganistão, na Ásia, por meio da rotina de 2 casais. Os personagens passam por traumas e situações de violência típicas de países sob o domínio de ditadores. O teatro é o único que tem o ser humano na frente do outro ali. Eu estou na sua frente fazendo uma coisa para você. E no mundo que a gente vive, cada vez menos contatos reais acontecem. Assim. Então você teve aqui a casa cheia com 4 atores no palco comunicando alguma coisa. Só isso eu já acho. Eu acho que a função é trazer de volta esse contato humano, essa relação humana. Quando o teatro funciona, você sai de um jeito que você não sai de um filme, você não sai de uma novela, né? Nem pensar. O teatro não é só produzir espetáculos. Eu acho que ele tem uma função de você estabelecer novas possibilidades de relação entre as pessoas. Fazer circular ideias, provocar a reflexão a partir da emoção. Numa trajetória como essa da trilogia da guerra, passa justamente por aí. Como a gente apresentar aquilo que a mídia nos apresenta todos os dias de uma outra maneira, uma maneira que só o teatro pode apresentar. Não só dizendo os fatos, mas envolvendo emocionalmente o público nesses fatos. Desde o início, o teatro esteve presente na história dos povos. Por meio dele, as pessoas expressavam sentimentos e contavam histórias. Para os gregos, a arte deveria ser um instrumento de reflexão sobre os valores e o destino da comunidade. Para mim, a arte ela é necessariamente transgressora, né? Então, para mim, faz parte da função do teatro ser transgressor e ser político. Eu acho que o teatro ele existe assim de uma maneira para transformar a realidade, ou pelo menos provocar alguma transformação nas pessoas. Eu acredito nisso, assim, mesmo para quem faz ou para quem assiste. Isso trata da universalidade que a arte trata, né? Do que a arte pode falar, que chega a todos, e não só a um certo povo, a uma certa etnia. Mas ter a voz de outras pessoas que não têm voz também, eu acho que isso é muito forte. O teatro ele não é uma imitação da vida, ele é uma transposição, ele é uma recriação da vida. Eu acho que o teatro ou ele é poético ou ele não é arte, ele pode ser divertimento, ele pode ser outra coisa, ele é imitação. Mas imitação é um trabalho de copista, não de artista. Em Ouro Preto, o Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, foi criado em 2013. O grupo aborda assuntos polêmicos relacionados à questão feminina por meio de apresentações artísticas. O Ninféias ele tem dois aspectos, né? Ou talvez 2 dimensões, fosse melhor dizendo. Ele tem essa questão de ser um grupo de pesquisa, que inclui pesquisas teóricas, né? Nessas pesquisas teóricas, a gente aprofunda tanto os estudos sobre as teorias feministas, sobre as questões de ordem feminista, como as questões relacionadas à performance. Algumas das práticas que a gente faz são práticas de intervenção urbana.
E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.